Canta esse refrão junto com Havla, com esse entendimento. Poderoso Deus. Fecha os teus olhos e começa a se deleitar com essa verdade. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Permita que Ele se torne poderoso na sua vida também. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Oh, obrigado, Pai, pelo Teu poder, por Tua graça e pelo Teu favor. Obrigado porque Tu és não apenas poderoso, mas a Tua palavra diz que Tu és o Todo-Poderoso. Oh, o grande El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Pai, muito obrigado, porque nessa noite nós vamos nos regozijar, nós vamos nos deleitar com essa verdade, com essa plena convicção que Tu és o Todo-Poderoso. E mesmo sendo Todo-Poderoso, Tu nos ama e cuida de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, Pai, por Tua boa mão sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos favorecidos, altamente favorecidos, grandemente abençoados e profundamente amados. Oh, aleluia, muito obrigado. Muito obrigado por uma noite poderosa, gloriosa, onde nós nos expomos à Tua presença e somos acrescentados, somos melhorados, somos corrigidos, mas somos ensinados. Muito obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você quiser ficar tocando aí, vai ser bênção demais. Vou pedir uma cadeira para você aí. Aleluia. Boa noite, amados, graça e paz. Você já chegou? Então vamos lá. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Sei que alguns não jantaram ainda, mas você tem um fôlego de vida aí, que foi o próprio Deus que soprou. E isso já é motivo de grande graça, de grande alegria, de grande gratidão no nosso coração. Aleluia. Quantos sabem que Deus é bom? Quantos têm essa plena convicção que Deus é muito bom? Mas como pode um Deus tão bom ter uma mão tão ruim? Porque durante um tempo nós aprendemos, ou até ouvimos, que quando a mão de Deus pesa é para nos machucar. Cuidado. Preste atenção no que você está fazendo. A mão de Deus vai pesar sobre você. E durante tanto tempo esse ensino ecoou nos meus ouvidos. E considerava o meu Deus, o nosso Deus, como um Deus carrasco,
que estava sempre com um chicote na mão, pronto para machucar, porque a mão dele é pesada. Diga assim, pesada. Mas aí era só um ensino distante da palavra. E eu comecei a entender, mas Deus é muito bom, Deus é muito bom, mas só essa parte de Deus, a mão de Deus aqui é ruim? Pensa comigo, não é uma coisa incoerente? Não é uma coisa diferente? Achar que existe maldade ou um peso de maldade sobre a mão do Senhor para nos alcançar e nos machucar? E eu queria que você abrisse, por favor, lá em Atos capítulo 11. Vamos trazer alguns textos aqui, apenas para fundamentar. Mas eu sei porque sei que você já tem provado da boa mão do Senhor sobre a sua vida. Amém? Atos capítulo 11, verso 19 diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. No verso 21 diz: A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha que maravilha. Que fala sobre os irmãos que estavam na dispersão e alguns ousadamente começaram a pregar o evangelho. E aqui fala que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, amados, a gente começa a ter mais ainda clareza daquilo que a gente já sabia, que a mão de Deus vem para nos favorecer, a mão de Deus vem para nos ajudar, a mão de Deus vem para nos socorrer. Às vezes acontece que o Senhor está nos tirando de uma situação, nos livrando de um problema, e a gente está entendendo, com a nossa concepção natural e humana, que é um castigo da parte de Deus. Isso aí é uma interpretação nossa, não é uma invenção divina. Quantas vezes você vou te dar um exemplo bem simples. Vai sair de casa e o pneu do teu veículo, carro, moto, baixou. Não é possível. Não é possível que Deus deixou isso acontecer. Na verdade, Ele está te livrando de um acidente, de um problema ainda maior, mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha nem conhecimento. A boa mão está sobre nós, cuidando de nós, nos livrando, nos promovendo, nos ensinando. Abra, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 4. A partir do verso 27. E aqui diz: O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Desde uma extremidade do céu a outra, se sucedeu jamais
coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com a mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Aleluia! A própria palavra nos leva para até pergunta aos seus antepassados, pergunta a outras pessoas, pergunta a quem é mais antigo, se viu um Deus como esse nosso Deus, que te fez sair de uma condição e te levou para uma outra condição, quer seja em pelejas, quer seja em situações difíceis, de morte, mas estava ali com uma boa mão, com um braço estendido, porque o versículo diz aqui, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus rancoroso, que o filho fez algo contra o pai, que pecou, que errou, mas Ele é tão cheio de rancor, eu vou me vingar, eu vou pesar a minha mão sobre ele agora. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele até já antevia que o povo ia adorar outros deuses de pedra, de madeira, que não tinha ouvido, que não falava, que não tinha nenhuma resposta, mas Ele diz, quando você buscar o teu Deus de todo o seu coração, Ele te ouvirá e te atenderá, porque Ele é rico em misericórdia. Tem um versículo, uma versão que diz assim, Ele é riquíssimo em misericórdia. Oh, aleluia! Você se alegra com o Deus que você serve? Parece que você não está muito animado não, com essas verdades não. Mas vamos continuar. No final você vai se alegrar. Aleluia! Porque Ele não vai ficar chateado com você, porque você não está animado com Ele. Deuteronômio capítulo 26. Aleluia. Diga assim, o meu Deus. É só de alguns aqui, não? Diga assim, o meu Deus é muito bom. Sabe, amados, uma das dificuldades que nós, cristãos nessa época que nós estamos vivendo, a gente fala de muita coisa, mas não quer falar a palavra. A gente não quer declarar para nós mesmos, não precisa declarar para ninguém não. Se você declarar para alguém, é um bônus, vai ser um acréscimo, e Deus vai pegar aquela declaração junto com você para alcançar aquela vida. Mas declara para você mesmo, Deus é muito bom, Deus é o meu Pai, Deus é misericordioso, Deus cuida de mim. Ei, isso é a palavra, você está falando a palavra para você. E como você está falando a palavra para você mesmo, você vai desfrutar desse fruto da palavra. Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra. Aleluia. Vamos chegar a uma época agora que no mundo inteiro vai paralisar, chamado Copa do Mundo. Até quem não gosta de futebol nessa época para assistir futebol por causa da influência que há uma atmosfera de jogos. Compra-se camisa, compra-se buzina, se reúne em torno, na frente de um telão, de uma televisão. Quando se faz um gol, se abraça com quem nem conhece, vibra-se, torce, coloca fé para o time ganhar, mas daqui a pouco perde, tristeza chega, e só daqui a 4 anos de novo uma outra oportunidade de vencer. E nós temos a oportunidade todos os dias de vibrarmos com a palavra, de declararmos a palavra, de abraçar alguém que você nem conhece e dizer assim, ei, Deus é muito bom, meu amigo, a gente está aqui hoje. E o cara disse, se você me conhece, não, mas estou dizendo que Deus é bom, e a gente pode se conhecer a partir de agora, criar um relacionamento baseado na palavra, vibrar com as verdades do Senhor. Vibrar porque nós não tínhamos valor algum e passamos a ter valor porque Ele nos comprou com o preço do sangue do Filho dele. Olha que maravilha.
Nós estávamos distante dele e ele providenciou uma reconciliação para estarmos de forma idônea diante dele. Não tínhamos acesso, o acesso foi providenciado. E às vezes a gente está achando pouco. É porque o meu projeto não deu certo. É porque a minha casa ainda não chegou. É porque o meu carro não foi trocado ou nem chegou ainda. Olhando aquilo que vai se desvanecer daqui a alguns dias. Desvanecer. Vai ficar para trás. Porque a casa nova hoje, amanhã é velha. O carro novo hoje, amanhã é velho. A roupa nova hoje, amanhã é velha. Se desgasta, se corrompe. Mas a palavra do Senhor não passa. E nós temos uma eternidade. A proposta de Deus para nós é uma eternidade com Ele. Por isso, esse cuidado dEle, de nos instruir para que nós perseveremos até o fim, para que ganhemos a coroa da vida. E a gente está, meu Deus do céu, diga assim: Deus é muito bom. Não está chegando ainda, mas vai chegar. Aleluia. Você tem que vibrar como um time que faz um gol, muito mais. Eu tinha um problema, eu só chegava atrasado no culto para assistir meu time jogar. Quando ganhava, tinha prejuízo, porque eu chegava atrasado. Quando perdia, o prejuízo ainda era maior. Eu chegava emburrado no culto. Olha mesmo, meu Deus do céu, que desgraça de vida. Eu assisto o jogo agora, os melhores momentos depois do culto, porque aqui é o lugar da minha vitória. Na presença de Cristo é onde eu sou mais do que vencedor. Lá eu sou vencedor de vez em quando. Aqui eu sou mais do que vencedor. Independente de, eu ganho. Oh, aleluia. Deuteronômio capítulo 26, a partir do 7, diz assim: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais. 26, 7. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão. Aleluia. Diga assim: com a poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu a terra que mana leite e mel. Oh, aleluia. Ele não só nos tira de uma situação, mas nos coloca em uma situação melhor. Ele não vai fazer um remendo, ele vai fazer algo novo. Ele não vai fazer um arranjo, ele vai providenciar vestes novas, situação nova, temporada nova. Oh, aleluia. Basta uma palavra, meu irmão. Basta uma palavra. Pega uma palavra do Senhor, carrega ela, mistura com fé, e tu vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Basta uma palavra. Certa vez a viúva foi instruída pelo próprio Deus através de um profeta para deixar a terra, porque haveria fome naquele lugar. E ela deixou. Mas só que ao voltar, a terra dela tinha sido tomada, tinha sido saqueada por alguém, e ela foi requerer ao rei. Mas quando ela requereu ao rei, por ela ter saído não de vontade própria, mas debaixo de uma palavra, debaixo de uma inspiração, o rei entendeu: devolve a terra dela. Mas não só a terra, 7 anos de colheita. 7 anos de colheita numa tacada só, devolve. Ela vai colher o que não plantou, mas ela plantou algo muito maior: obediência à instrução da palavra. Amados, nosso Deus é um Deus que nos promove. Nosso Deus é um Deus que nos coloca sempre para frente e para cima. Mas em alguns momentos Ele vai nos puxar quando nós estivermos velozes demais, porque estamos querendo viver adiante dEle. E Ele é quem deve nos guiar, e a gente não guiar Ele. Talvez estejamos muito rápido em ir para um precipício. E nesses casos é melhor retroceder, ou então ser segurado pelo próprio Deus. Porque vamos nos machucar. Mas eu tenho que correr, eu tenho que avançar. Mas
Se estiver fora do plano, você vai se machucar. E muitas das vezes o pneu vai furar para você não continuar essa jornada. O carro vai parar para você não continuar e se machucar. E entenda, é cuidado de Deus. Quando a Bíblia diz assim, em tudo dai graça. Em tudo, em todo tempo, não por todas as coisas, mas em todo tempo dai graça. Tendo ou não tendo, e Paulo aprendeu isso, tendo ou não tendo, vestido ou nu, com muita riqueza ou faltando alguma coisa, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é bíblico, nós precisamos nutrir esse contentamento. Está faltando, Pai, obrigado porque Tu é o Deus que providencia todas as coisas. Está sobrando, Pai, obrigado porque foi Tu que me deste em abundância. Contente, feliz, alegre. Porque como nós vamos alcançar outras pessoas? Se as pessoas nos veem cabisbaixo, triste, amargurado, sem sentido na vida, como assim? Nós não tínhamos até Cristo chegar na nossa vida, mas nele nós somos feitos novas criaturas. Novos, não seminovos, não mais ou menos recalchutados, novos. Você se fez novo por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Mas essa consciência que a mão do Senhor, ela quando vem sobre nós, é para nos ajudar, é para nos socorrer. Existe um braço estendido da graça, com uma mão poderosa para nos ajudar. Quando eu ou você estivermos em uma situação um tanto delicada, não pensa que a mão do Senhor vai te empurrar e diz, pronto, já que você está aí, agora vai ficar mais fácil, tome, se esborrache, para você ver o que é bom. Talvez se fosse comigo ou com você a decisão, a ação fosse assim, mas o nosso Deus vai lá e nos ajuda, vai lá e nos resgata. Existe esse braço estendido e essa boa mão, a poderosa mão de Deus, pronta para nos ajudar em toda e qualquer situação. Foi falado em algumas situações aqui, inclusive de adorar outros deuses, mas quando nós voltamos o nosso coração e o buscamos de todo o coração, certamente Ele nos ouvirá e nos atenderá. Aleluia. Então diga assim, tem jeito. Para a minha situação tem jeito. Tem jeito. Não é uma loja que conserta roupa aqui no Catolé, não. É o jeito da palavra. Tem jeito. Porque tem uma loja no Catolé que o nome dela é Tem Jeito. Para consertar roupa. Mas Deus conserta a nossa própria vida, a nossa jornada. Meu Deus. Eu estou animado com esse Deus. Existe uma nota no coração de muitos homens de Deus, que está prestes a se abrir uma nova temporada para os filhos de Deus. E eu sei porque sei que tem algumas pessoas que vivem seguindo algumas séries brasileiras, do japonês aí e tal. E aí quando termina um capítulo, já está na expectativa do outro capítulo. Tem uns que fazem até maratona. Devia ter maratona para ler a palavra, mas está tudo bem. Mas quando lança lá na plataforma e diz assim, tal dia, uma nova temporada vai estrear. Gera-se uma expectativa. E diz os pesquisadores aí, diz que milhões de pessoas ficam aguardando o dia da estreia da nova temporada, com grande expectativa. E Deus tem anunciado nesses dias, se você começar a ouvir aí vários homens de Deus em vários lugares do Brasil, e eu creio que o Espírito é o mesmo, e há uma sensação em nós, há uma nota no nosso coração, um cheiro de chuva, um cheiro de coisa nova para chegar. Meu Deus do céu, por causa de quê? Porque existe uma pressão muito grande do diabo sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, em várias áreas, quer seja nos relacionamentos, quer seja na área financeira, nos casamentos, dentro das famílias.
mas a boa mão do Senhor está estendida. Aleluia. E uma nova fase vai se abrir para a igreja. Uma nova fase chegará para nós. E isso não precisa ser tomado como um jargão de pregador. Porque todo pregador diz, uma coisa nova. A Bíblia fala sobre coisa nova. A Bíblia diz assim, perceba no seu coração. Você não está vendo não? Que tem coisa nova para se revelar, para se manifestar e para você viver. E esse é o tempo. Esse é o tempo. Não pense que essa coisa, temporada nova, vai somente para beneficiar-nos na área financeira. Até porque daqui a pouco a gente vai partir e vai deixar tudo aí. Vai fazer diferença se tem muito ou tem pouco. Na hora de ir embora fica tudo aí. Mas é algo poderoso e glorioso, onde Deus vai nos compartilhar ideias, estratégias, sabedoria para propagar o Evangelho, para divulgar o reino e para alcançar pessoas. O alvo de Deus sempre será pessoas. Sempre será pessoas. Aleluia. Então vamos ficar de pé. E eu queria que você, quero que você ore com um coração cheio de gratidão pela boa mão dele sobre a sua vida. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua própria vida. Aonde você estava quando estava distante dele e aonde você está hoje? O que ele tem feito, o que ele tem produzido, o que ele tem livrado você, o que ele tem abençoado a sua família, como ele tem alcançado pessoas que estão ao seu redor com a sua própria vida. E isso deve ser todos os dias motivo de gratidão no nosso coração. Entender e compreender: a boa mão de Deus está sobre mim. Existe um braço estendido, o braço da graça que me alcança e alcança a todos quantos estão perto de mim. E por causa dessa boa mão, eu vou ser livre, eu vou ser cuidado, eu vou ser promovido. Aleluia. Então começa.
Seja grato, seja grato. Se você já orou com gratidão no seu coração pela boa mão sobre a sua vida, eu queria que você orasse agora por uma pessoa ou uma família que venha ao seu coração, que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mas que você crê que a mão de Deus pode alcançar essa família. Quer seja um parente seu, quer seja um vizinho, um amigo de trabalho da escola. Apresenta diante de Deus essa família, essa pessoa, e clama por salvação sobre a vida deles. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vamos produzir no reino. Produzir no reino é exatamente isso, é liberar palavras de fé sobre vidas, sobre pessoas. E aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo vai lá e convence. Aquilo que nós não podemos estar perto para falar algo, Deus levanta pessoas para falar algo para elas. Em o nome de Jesus. O poder do Altíssimo alcançará. A sua boa mão alcançará. O braço estendido estará pronto para abençoar.
Senta um pouquinho. Mateus capítulo 7, verso 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então a Bíblia traz esse entendimento de que nós, com toda a limitação e com toda a maldade que existe na natureza humana, se um filho nos pedir algo, nós vamos providenciar aquilo. Se pedir um pão, não vamos dar uma pedra, vamos dar um pão, ou até 2 pães, por causa do amor paterno, por causa do cuidado. E aí ele faz uma pergunta: imagina Deus não dará aos seus filhos de acordo com o que pediram. Então, que de hoje em diante, se existir alguma sombra de dúvida a respeito da boa mão do Senhor, caiu por terra nessa noite, em nome de Jesus. Se há algum problema, se há alguma situação que nós estamos vivenciando, deixa eu te dizer, o problema não está em Deus. Ou foi nós que provocamos aquela situação, ou alguma circunstância, mas Deus é a nossa solução. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus não é culpado de nada. E aí, diante dessa verdade, que tudo que a gente pede nos é dado em fé, eu queria que você ficasse de pé, procurasse alguém e orasse com essa pessoa. Pergunta a essa pessoa o motivo de oração que ela tem. Algo que ela precisa para ela ou para alguém da família, alguma situação a ser resolvida. Se levanta, tenha coragem, tenha bom ânimo, você é forte e corajoso. Vamos lá. Por favor, cada um fica com uma outra pessoa. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresente, seja cordial. Mas pergunta a causa que está sendo levantada. Aleluia. Aleluia. Faz o seguinte aí, a irmã Alda agora com a diaconisa aí. Vai ficar de 2 em 2. A diaconisa está livre agora para orar. E o diácono aqui ora com esse irmão aqui, ó. Por favor. Aleluia.
que possua confiança no Senhor. Bem-aventurado é o homem que possua confiança no Senhor, nem se atenta aos soberbos e das mentiras se desvia, nem se atenta aos soberbos e das mentiras se desvia. Guia-me para o centro da tua vontade, pois nela deleito-me. Guia-me para o centro da tua vontade, pois nela deleito-me. Oh, aleluia. Se você já terminou de orar, dê graças, porque Deus sempre nos ouve. Jesus dava graça. Não era por causa de situações difíceis, não era por causa de perseguição ou falta de alguma coisa, mas ele dava graças porque ele dizia: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Oh, aleluia. Tu sempre me ouves. Obrigado, Pai, porque tu sempre me ouves. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso socorro. Obrigado, Pai, porque tu és o nosso cuidado. Obrigado porque tu tens o melhor para nós. Oh, obrigado, Senhor Deus, porque eu sou altamente favorecido. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sou grandemente abençoado e altamente, profundamente amado. Oh, obrigado, Senhor. Ora em outras línguas. Tem pessoas recebendo ainda. O Espírito está se movendo, está alcançando vidas, está produzindo, algo está sendo produzido no reino de Deus, para que se manifeste logo, logo em nosso meio. E nós precisamos ser cooperadores dele, orando em outras línguas, não se tornando apenas espectadores, mas orando, contribuindo, cooperando. Rana yaki o sombra para badara yaki o sombra para badara da casa. Roto no yaki o sombra pelo buco sombra que o manaya que assim terde. Rana ramanara yaki a sombra para badara da casa da. Rama ramanara yaki a sombra para badara yaki a sombra da yaki sudro do buco. Roto do robo do sombra para chamanaya que assim terde. Eri andrada manaya que a sombra taramana. Randia tatia chaka sombra para badara da yaki o sombra para yaki o sudro. Xererere o dromana yaki a sombra para badara yaki assim terde. Yar yadia do sombra para maná. Yandra de yaki o sombra para badara da yaki assim terde. Roba baba para badara yaki a sombra tia da yaki a sombra na manana. Reria ka sobra toro bodoro do yoko sombra para badara yaki assim terde. Radara yaki a sombra para maná. Ropa baba para badara yaki assim prepe perida yaki a sombra. Yabra ko toro no yoko sotro do bo. Choro romano yoko sombra para badara yaki o sinti terde. Ranta na manaya yaki a sombra para badara yaki assim terde. Rapa barabadara da cação para padara da yaki assintite. Share abdo yoko sombra pamba baramanaya que assintite. Rana rana manaya que assombra panamana yoko sotro do boca santrada. Rete de yaki assandra mana. Ratana manaya que o sotro do yoko sobra tarada que assintite. Rete de yaki o sombra tiribia que o som te atitiria. Rada rada yaki o sombra pamba barabada yaki assintite. E eu yoko sombra pacho pocho romono yoko santra maná. Roupa baba barabada yaki assembidria na que a santra na maná. Enquanto você ora, você está sendo edificado, irmão. Rapa barabada, coloque intensidade nisso. O maior beneficiado é você. Reteria que o sombra baba barabada yaki assembidria do yoko santra do
Rotodorio Kosombra Pamaramanaya Yaki Ashimpreterida Ratanamanaya Yaki Asiprete Yoko Sombra Paparabada Ramaramnio Yoko Sobrata Rabadara Dakasintrede Reda Yaki Sombra Pacho Jobada Yaki Asambra Papabaraba Rampa Papabarabadara Yaki Asambra Panamanaya Yoko Sotrodomo Rodorodobo Yoko Sombra Paparabada Yaki Asitere Rede Yaki Sombra Chamanaya Yaki Asandra Namana Rada Yakio Sobra Badaya Yakia Sititerida Rana Namanaya Yakio Sobra Papa Papa Parabada Riti Yakio Sombra Chono Mono Yoko Sobra Parabada Ridi Yako Sombra Papa Papa Padia Doko Sombra Mono Rodo Yoko Sombra Papa Papa Chitere de Yaka Sombra Pamana Riancho Choro Bodaya Yakia Siterede Yambra Papa Proprio Choro Dobaya Yakia Sombra Paramana Randa Rabadara da Cassambra Patatara Yakio Sotro Dobo Yodro do Yoko Sombra Chitere e que a Sombra tem Yoko Sombra Papa Parada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xererere Cassambra Chiteu no mar. Brada Yakio Sombra Chiteu Yoko Sombra Parada. Tinte na Yoko Som Tinte Yakamada. Que sererere. Rochuma Yakio Sombra Babara. E a Sombra Tinimio. Roupa Chopodoro do Bodoko Sinteterida e a ação para Parabadá. Aleluia. Senta um pouco. Já estamos concluindo. Aleluia. Em Isaías 41, verso 17. Abra, por favor. Isaías 41, 17. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Aleluia. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Aleluia. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios dos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipestre, o olmeiro e o bucho. Mas no verso 20 diz assim: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aleluia. A mão do Senhor constrói, não destrói. A mão do Senhor abençoa, não amaldiçoa. A mão do Senhor lhes resgata, ela não te desampara, ela não te deixa. Oh, aleluia. Eu, o Senhor, te ouvirei. O Deus de Israel jamais vai te desamparar. E Ele fará coisas que a nossa cabeça vai girar, que a gente mesmo não vai entender, mas as pessoas irão ver, elas irão perceber. Verso 20: para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Então vai acontecer coisa na minha vida e na tua vida que as pessoas vão dizer: só podia ter sido Deus, só podia ter sido Deus. Isso não é uma condição humana, isso não é uma condição natural, isso não é uma condição sua, mas só podia ter sido Deus. Elas entenderão, elas verão, elas considerarão: só podia ter sido Deus. A boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Haverá rios. Ele vai fazer açudes de águas, que podia ser açude de lama. Podia, já vi açude de lama. Mas a Bíblia diz açude de águas,
para não deixar dúvida para ninguém, para não ficar com uma segunda interpretação. Açude de águas, toda propriedade de fazenda, de granja, a primeira coisa que vai ser vendida, a primeira coisa que se pergunta, tem água? Porque a água valoriza. E nós ainda mais sabemos que a água é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus. Açude de águas, rios, torrentes, favor, portas abertas, o Espírito soprando, explosões divinas, mais e maior, alto rendimento. Oh, aleluia! Então, amados, aproveitem e desfrutem da boa mão do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a sua própria vida. Clame a boa mão do Senhor, alcançando outras vidas. Assim como um dia nós fomos alcançados, um dia nós fomos resgatados. Aleluia. E Ele está levando nesses últimos dias, até a chegada de Cristo, o povo dele, de um patamar para outro patamar, de uma condição para uma outra condição. Isso aqui embaixo é um patamar, aqui em cima é um outro patamar, pode existir outro maior, um nível indo para outro nível. E Deus pega a sua boa mão, pega assim, ó, pela gola da camisa, e Ele mesmo nos leva. Não haverá necessidade do nosso próprio esforço, basta crer, basta envolver e misturar com fé essa palavra. Ele vai te levar. Quando nós nos percebermos, a gente já vai estar lá. Não haverá necessidade, amado, de procurarmos uma mão humana e natural para nos levar. Ele vai nos levar. Ele vai nos promover. Ele vai nos tirar de uma condição para uma outra condição. No tempo dele, da forma dele. Porque esse é o tempo de promoções. Em todas as áreas. Aleluia. Então sejam abençoados na prática da palavra.